Tite é muito malandro, né, cara? O Tite é muito esperto. Às vezes tu faz uma pergunta pra ele, ele responde outra, muito parecido com o Luxemburgo. Luxemburgo falava, cara, eu respondo o que eu quiser. O cara pode me perguntar que a resposta seria banana e eu respondo tangerina, entendeu? Não vai voltar pro cara me perguntar de novo, o mesmo cara. Então, assim, eles já sabem como funciona e aí eles fogem da resposta em muitos casos. O cara perguntou, o Mauro Santana, se o Felipe Luiz poderia fazer parte da comissão técnica dele, do Flamengo e tal. Ele não respondeu. Ele respondeu que adora o Felipe Luiz, aí floreou, falou um monte de coisa, mas não respondeu exatamente o que o cara perguntou, entendeu? Então, assim, ele é malandro, ele é esperto, ele sabe sair das perguntas muito bem. E é difícil entrevistar um cara assim, sabe? Eu tenho algumas perguntas já prontas aqui pra fazer pra ele na quarta-feira, principalmente o porquê da não utilização do Lohan. Por que hoje você tinha 7 meninos e o Lohan não estava? Que é o único diferente. Falta força física no Flamengo no meio-campo, principalmente pra poder puxar esse ataque, puxar essa bola num contra-ataque ou até mesmo numa jogada diferente. E quem é capaz de fazer isso? É o Lohan. Ele é o único diferente. Os outros são bons jogadores. O Lohan é craque. Por que ele nunca tá? O que acontece? Tem algum problema extracampo? Tem alguma coisa, alguma proteção por ele ser menino? E aí eu vou usar o argumento muito claro. O jogador mais decisivo do Palmeiras nos últimos jogos é um garoto de 17 anos, que é o Endrick, que tem a mesma idade que o Lohan. Então, além do Endrick, ontem o Fluminense, campeão da América, botou um garoto e decidiu o jogo. E tava nítido que quando ele entrasse, ele decidiria, cara. Era muito claro. O time do Boca é um time que já estava cansado, porque correu atrás do Fluminense o tempo inteiro, e aí você bota força, velocidade, você mata o jogo, tava muito claro. O time deles é muito ruim, dificilmente eles seguram mais 30 minutos, principalmente com a entrada do John Kennedy. Aí os caras chegam de repente e falam assim, o John Kennedy então é o novo Pelé. Não, ele é só o John Kennedy, mas capaz de mudar uma partida. O nosso, que a gente tem que colocar capaz de fazer o mesmo, não entra. Não tem oportunidades. A gente tem que entender o porquê. De repente ele vai explicar alguma coisa que a gente não sabe. Aí eu vou concordar. Falar, não, então tá explicado. Beleza, então tá correto. Não tem que botar mesmo, não. Agora, diante de fatos, não tem nenhum motivo para esse menino não ser relacionado, cara. E é uma pena que ninguém pergunte isso. Não adianta perguntar só sobre a base, porque hoje, por exemplo, estavam vários lá no banco. Mas especificamente sobre o Lohan. Por que os outros clubes têm e do Flamengo não pode? Tem que ter uma explicação, Sancil. Então, primeiro, o Lohan tá na Copa do Mundo Sub-17, né? Ah, está? O Igor Jesus foi campeão pan-americano e vai voltar, provavelmente já deve estar no Flamengo amanhã, já deve estar no Ninho do Urubu amanhã, já treinando, e com a medalha. O Flamengo deve fazer um trabalho de marketing, de mídia, porque o que eu tô sabendo é que o Flamengo não abre mão desses jogadores considerados aí possíveis moedas para compras de medalhões. A ideia, segundo a informação que eu tenho, o Flamengo quer vender a base para comprar medalhão. E colocar a base para jogar é queimar o jogador. O Flamengo não quer queimar o jogador. Eu não concordo com isso. Eu acho que o Flamengo deveria aproveitar os jogadores.